Oi, pessoal. Vou continuar aqui no L, nos estudos livres. Dessa vez eu vou falar um pouquinho mais sobre a Miss Miller através do artigo do Sonu Sandasani. Eu vou trazer bastante do meu olhar sobre esse material. E, basicamente, para quem não viu o primeiro vídeo, a Miss Miller, Miss Frank Miller, é sobre quem Jung escreve nesse livro aqui, que é o Símbolos da Transformação. A gente tem todo um desenvolvimento, um postulado sobre o fluxo da energia psíquica, da libido, né? No caso, tem essa transição entre Freud e Jung nessa época. Então, é todo um desenvolvimento de uma nova psicologia, e é uma psicologia que traz a oportunidade da gente imaginar junto com aquela pessoa que está desenvolvendo e criando e vivendo através de um universo que a gente vai encontrar, né, naquilo que é anterior, naquilo que é universal. Eu vou ler para que o texto fique um pouquinho mais rápido do que vocês receberiam se eu fosse dialogando sobre cada momento. Basicamente, esse texto, esse vídeo é um convite para a leitura do texto, mas aqui eu também trago um pouquinho do meu olhar, de por que eu achei importante trazer de novo a Miss Miller para a gente. Bom, uma outra mirada. No vídeo anterior, eu fiz um convite à leitura do artigo de Sonu Sandasani, no qual ele nos apresenta um olhar histórico mais amplo sobre Miss Miller. Aqui, né, eu estou trazendo essa escritora de poemas, de textos, né, que serviram de base para as ampliações do livro de Carl Jung, ao escrever Símbolos da Transformação. Eu estou trazendo ela para a gente reimaginá-la, mais ou menos isso, para a gente poder ter uma outra mirada. Algumas considerações a partir do artigo. Primeiro, porque compartilho em muitos pontos o respeito de Sono pela figura de Miss Miller. Segundo, porque acredito que uma imagem criativa sobre esse material pode ampliar também a nossa prática clínica. Eu falo isso para terapeutas, mas também estou falando para a escuta de qualquer pessoa que está vendo esse vídeo, que ao se deparar com um contexto, uma representação, um texto, uma notícia, né? Ou mesmo se deparar com uma outra pessoa, que a gente possa ter essa possibilidade de imagens, né? Que a gente não se fixe. Bom, para mim, a escuta clínica, ela, vindo para o campo terapêutico, ela tem uma história de vida, no meu caso, muito atravessada pela arte, né, pelas expressões artísticas, entendida como uma necessidade mesmo. Então, essa escuta, ela sempre tem sido muito política, no sentido de fazer mundo, de fazer relações, de se construir, né? Tanto a necessidade da expressão, a necessidade da comunicação e a exploração pessoal. Então, essa travessia, que cruza práticas, né, médicas de cuidados desde o SUS, as técnicas, a travessia do cuidado de cuidadores, de cuidadoras informais, sejam essas cuidadoras professoras, vizinhas, atendentes dos mais diversos lugares que a gente frequenta. Essa escuta, esse diálogo com essas imagens do cuidado são sempre diálogos políticos. Então, assim, esse texto aqui, A Outra Mirada, ele é um convite para a gente poder dialogar mais com o coração e menos com a literalidade e os determinismos. Vamos lá. A imagem de Miss Miller. Sono inicia seu texto questionando a visão da louca Miss Miller, uma mariposa que desejava o sol, aprisionada em um diagnóstico de esquizofrenia. A minha pergunta é, como imaginamos Miss Miller? Quem são essas Miss Millers hoje? Sono sugere que o modo como imaginamos um ícone como ela molda a forma como nós lemos o texto. E, portanto, molda a própria imaginação junguiana e as vestimentas simbólicas para quem se estrutura de forma rígida dentro dessas leituras. Então, eu falo isso por mim, né? Que muitas vezes a gente se ocupa de uma leitura muito cuidadosa, uma leitura muito intelectual, e sem perceber que a gente pode estar sendo enrijecida por essa leitura.
mais à frente eu vou trabalhar exatamente a leitura do Símbolos da Transformação, dentro de um resumo que eu sempre faço lá no blog, procuro sempre fazer, né? Um olhar sobre os livros, vou tentar levar lá para o blog, de uma forma não tão intelectual. Mas, enfim, a imagem da Miss Miller, que o sono traz esse questionamento, é uma pergunta, né? Se a gente estaria visualizando a Frank Miller como um acessório adornando o corpo do texto do Jung. E essa pergunta, ela provoca, né? Quando o sono pergunta se nossas vidas seriam uma espécie de imitatio da forma como Jung elaborou o caso de Miss Miller, ele sugere que a gente poderia estar repetindo de forma inconsciente essa tessitura. Então ele nos convida a conhecer a outra. Eu acredito que a vida ultrapassa qualquer possibilidade de simples imitação. Mas eu também não posso negar que há algo inconsciente que se transmite, que se atua, que se repete. Então talvez sono deixa aí um espaço para a sua própria imagem de Jung. E ao investigar historicamente, ele reescreve também as suas próprias relações com Jung e com a ânima de Jung. Ler Jung e ler sono não dilui em mim a necessidade de reencontrar Miss Miller. Pelo contrário, eu acredito que ali se revela um sono inicial, delicado, historicamente responsável e também crítico, que me abraçou com esse texto, que reconhece em Miss Miller a historicidade de uma mulher inteligente, de uma mulher criativa e de uma mulher livre. Assim como nós, a gente encontra essas mulheres na prática clínica, né? E a gente encontra na vida, mas na prática clínica elas chegam e a gente reimagina os cuidados com elas, que são cuidados que não imobilizam, né? Mas sim que possam mover-se. Vamos lá. O seminário de 1925 e a projeção. Sono resgata o seminário de 1925, no qual Jung afirma que Miss Miller absorveu sua fantasia, tornando-se diretora de cena, uma figura de ânima, portadora de uma função da qual ele não era consciente, né? Pouco era consciente. É uma confissão decisiva, porque Jung reconhece que projetava sobre ela essa função fantasiosa. E sono enfatiza algo crucial. Jung não nomeia Toni Wolff, Sabine Spieren ou Emma Jung como essa figura. Ele nomeia Miss Frank Miller. Cuidado! Nesse livro que o Jung escreveu, Os Símbolos da Transformação, a gente tem várias citações referenciando a Toni Wolff, que foram colocadas depois de um certo tempo. Então, assim, Toni Wolff acompanhou muito Jung na escritura desse livro, na pesquisa dele. Toni Wolff é um outro tema, né? A gente tem livros dela lançados no Brasil, a gente tem pesquisas dela para a gente mergulhar, e acho que é sempre importante, como responsabilidade nossa, hoje trazer essas mulheres. Bom, para quem aprende a escutar as pessoas e o seu movimento anímico e acompanhar, né? Conhecer quais imagens acompanhar a escuta, é um caminho de responsabilidade, saber, né? Ter essa consciência sobre quem foi Miss Miller, ou pelo menos sobre a sua própria imagem dela. Então, como analistas, também convido a gente sempre a estar observando essas nossas Miss Millers. Sono aparece com sua pesquisa para abrir esse campo que eu vou falar, que é o campo de responsabilidade para a gente que lê Jung. Algo que costuma acontecer quando a gente amplia as nossas imagens sobre sonhos, sobre sintomas, sobre vivências e também sobre as bases das diferentes psicologias, né, contemporâneas. Sempre que a gente amplia, a gente tem uma nova imagem que se forma ali. E a consciência, né, vai tomando essa... e a consciência vai se tornando um pouco mais... alguns dizem expandidas, outros criação de consciência, né?
Bom, uma questão ética. Sono pergunta, até que ponto as denominações atribuídas a Miss Miller pertencem a ela ou à ânima de Jung? Houve dúvida ética ao escrever sobre uma pessoa viva que ele nunca conheceu? Ele resgata ainda numa nota de rodapé posteriormente excluída, na qual Jung justifica sua decisão de revelar analiticamente os problemas pessoais da autora, em nome da validade universal do seu segredo. Aqui a gente é atravessado por uma tensão, né, entre o risco de transformar alguém num exemplo e de fazer dessa pessoa apenas um caso. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente se expõe publicamente, que é o que Miss Miller fez, a gente está correndo esse risco. E aí essas imagens vão se formando, né? A imagem de Jung sobre ela se forma, a nossa imagem sobre a psicologia analítica se forma, a gente reimagina essa Miss Miller e a gente vai construindo imagens a respeito desse campo. No campo artístico é muito assim, né? Mas há uma diferença também entre se expor e ser tomado como um objeto universal. Então, o livro do Jung é um passo para, né, para essa forma de análise psíquica, que já vinha de Flournoy e também vinha da própria Miss Miller, né, uma análise sobre esse material. Bom, sono vai citar Elizabeth Lumbeck, que fez uma pesquisa na qual demonstra que diagnósticos de psicoterapia eram frequentemente aplicados a mulheres jovens independentes que transgridem normas sociais. E o que vemos aqui pode ser mais reflexo de uma época do que uma expressão de insanidade. Então ele encontra o registro hospitalar de Miss Miller e lá está o diagnóstico. Personalidade psicopática com traços hipomaníacos. Prognóstico. Bom para a hipomania, muito ruim para a psicopatia. Mas, no próprio relatório também indica, não há alucinações ou delírios, consciência e percepção clara, queixa de exaustão e problemas gástricos e desejo de repouso. Ela foi liberada após uma semana, né? A gente pensa, um desejo de repouso, né? Quem nunca? O que Sono busca é que não é a dicotomia entre engrandecer ou ofuscar Jung, mas permitir que a Miss Miller apareça. Então ele vai usar, vai escrever, né, o Sono, que o Jung ele transforma o material da Miss Miller que são essas fantasias que ela escreveu e poemas, em um problema clínico. E ao fazê-lo, ele encontra um modo de abordar sua própria problemática teórica. Isso é maravilhoso, né? Eu digo maravilhoso porque isso assim traz uma ampliação nesse contexto das imagens que a gente traz, né, no sentido que a gente carrega dentro da gente para a tessitura desse mundo. Então, é muito interessante o livro. O ganho é esse método construtivo, essa teleologia, esse caminho da energia psíquica, a compreensão dela de uma forma para além do singular, né? Do singular, que eu quero dizer, desculpa, para além do individual para o campo arquetípico e depois retornando, né? Assim como esse movimento das imagens. Mas a gente não pode negar que tem uma literalização, talvez, de um prognóstico ali, né? Reduzindo o futuro, que é imprevisível, a algo conhecido, né? Isso acaba, além de tudo, isso acaba, né? Nesse caso específico, eclipsando, né? Um pouquinho não, bastante, a voz de Miss Miller. Talvez, por outro lado, não, né? Porque senão a gente não estaria aqui falando dela, dia 8 de março. Então, o Sono ele enfatiza muito que toda essa estratégia precisa de reflexão. Eu penso aqui no presente. Quantas análises prontas, pré-formatadas, são aplicadas às pessoas? Quantas vezes a escuta se aproxima mais do repertório de um analista do que de um paciente, né? Refletindo mais suas questões sombrias? Por isso que a gente enfatiza tanto a importância da análise, a importância da supervisão, né? Além da importância do conhecimento que a gente busca. Mas essa crítica
que a gente está fazendo aqui não invalida, e que o sono traz, não invalida a obra de Jung, né? Mas ela convoca uma coisa que eu vou voltar a enfatizar, a responsabilidade. Eu tenho minha opinião a respeito de por que talvez Jung teria feito isso, não passa de opinião, né? E às vezes parece até um passar pano para ele. Mas o fato é que esse conhecimento que surge, né, desse ato de entrar no mundo de Jung com uma análise desse material de Miss Miller, tem um risco de uma exclusão de futuro, né, de uma liberdade de futuro, mas não se limita à imagem criada de Miss Miller, né? Eu estendo isso para qualquer prescrição, né, de um consultório, onde a escuta da singularidade não prevalece. Bem, já falei, né? Quantas vezes a gente está falando do outro quando a gente está falando de nós, quantas vezes a gente projeta as nossas imagens sobre quem escutamos. Esse cuidado com Miss e Mr. Millers é essencial. Mas, como eu disse, Sono não busca diminuir Jung. Ele mostra, né, que se Jung tivesse escolhido talvez um outro modelo, uma outra silhueta de psicologia analítica, poderia surgir, né, talvez, ter um deslocamento dessa ideia da universalidade. O segredo individual universalmente válido pode ser visto como uma construção histórica situada. E Sono reconhece que o encontro com Miller teve efeitos decisivos na obra de Jung. Miss Miller escreve um relato, né, sobre seu material e analisa ele. Então eu me pergunto, quando a gente se depara com essas produções que vêm do inconsciente, né, que a gente ainda vê essas produções muitas vezes como loucas, né, ou como algo a ser rapidamente medicado, classificado, controlado. Eu estou falando de sintomas, estou falando de desenhos, estou falando de dores, ou de manifestações, né, eufóricas também. Quando a imagem ela deixa de ser escutada como uma criação e ela passa a ser enquadrada, né? Ela passa a ser fixa, rígida, como um sintoma. A Miss Miller, ela queria compreender seu material e Jung ampliou esse material. Sono revisitou historicamente essa ampliação. Vou trazer Bachelard também, que observou dentro do seu olhar poético para ela. E agora a gente está aqui, né, ouvindo falar sobre ela. Quem a gente reencontra, né? Quem a gente encontra ao visitar essa Miss Miller? Bom, prefiro pensar que esse percurso permite para a gente ver a humanidade da obra também de Jung, né? E também a humanidade de Miss Miller, né? Ela não é apenas a louca esquizofrênica determinada por alguém que que não a conheceu, né? E nem tinha material suficiente para isso. Então, assim, ela não é isso. Ela passa a ser também essa imagem para muitas pessoas, né? Ou ao menos a gente imagina que ela possa ser essa imagem para Jung através do livro dele. Mas são imagens. Então, manter viva a pergunta permite a gente ter esse cuidado também na clínica, né? E também com os textos. Bem, vamos trazer essa lógica cultural, essa lógica histórica, né, que muda um pouco a situação. Flournoy, Jung e o imaginário de Sono e o meu imaginário de Miss Miller. Sono também reconstrói o contexto em que Miss Miller surgiu. Era um ambiente intelectual de Theodore Flournoy, com quem ela estudou na Universidade de Genebra. Um pouco da historinha. Flournoy, nessa época, já tinha escrito o livro From India to Planet Mars, e esse estudo sobre imaginação criativa é baseado na criptominésia. A médium que é relatada, que está lá no livro, analisada no livro, ela sentiu-se traída, né? E ela reivindicou os direitos sobre
essa produção. Dentro desse campo de polêmicas, na época, entre o espiritualismo, a ciência, a imaginação, aparece a Miss Miller, né? Essa norte-americana que havia viajado e que estudou bastante. Gente, vocês precisam ler o artigo do sono. Mas, enfim, quando ela aparece, Flanow tinha uma outra visão sobre as imaginações criativas, né? Então, desculpa, Flanow não, ela tinha uma outra visão, né? E aí ela aparece e tem um convite para que ela escreva esse material, né? Essa publicação. Então, ao ler os textos originais em inglês, a gente nota um contraste entre, por exemplo, a percepção de Flanow e a percepção de Jung. Flanow sendo super elogioso, enquanto Jung escreve um livro onde há uma projeção de uma problemática, né? Que vai se revelando, né? Anos depois também como uma problemática do próprio analista, de Jung, no caso. Então, não é questão de diminuir Jung, mas de ampliar o campo de visão. O que estava em jogo ali não era apenas a análise de um material, mas a constituição de uma forma de compreensão da própria psicologia. Essa psicologia, né, de uma passagem entre o arquetípico, né, e singular, uma compreensão de ampliação, uma compreensão de movimento da energia psíquica. Bom, há um momento especialmente delicado quando o sono mostra que a capacidade de Miller de viver impressões de outros, como se fossem suas, é exatamente o que acontece com Jung, né? É o que ele acaba fazendo. E ele passa a experimentar as experiências dela como sendo suas. Sono escreve isso. E vem né, Jung vem a reconhecer. Então, essa identificação ela traz um ponto central para quem trabalha com a escuta, né? Que é não dissolver-se no outro, né? Ainda que isso seja um movimento, que isso possa, né, permear a relação. Mas, aí a gente vai entrar em questões da prática, mas assim, mas a gente tem que tomar um cuidado em relação a esse dissolver e também em relação a essas projeções, essas imagens criadas, as crenças, né? Aos sistemas de crenças e sistemas de curas. Enfim, uma sustentação de tensão, né? Quando a gente está na escuta do outro, né? Entrando com o outro na sua imagem, né? Ou trabalhando essa imagem com o outro. Esse ponto, para mim, é primordial, porque é um cuidado que a gente precisa ter sempre com nossas Miss Millers, né? E Misters Millers. É uma tarefa importante. Bom, não vou falar muito sobre Bachelard, mas também tem uma reabilitação poética, né, que ele traz, porque ele vai também citar Miss Miller, é um gesto que Sono considera também reparador com Miss Miller, está lá no texto de Bachelard. E ao invés de vê-la apenas, né, com suporte teórico, ele já, né, vai recolocando ela como criadora. Também é importante lembrar lá no livro, quando tem essa questão do conceito de teleologia, né, relacionado a um caso individual, mas o que é importante a gente não negar também do livro Símbolos da Transformação é esse método, né, essa forma, não método, que se constrói, né, que a gente também precisa tomar um cuidado ao literalizar esse telos como prognóstico clínico. Por outro lado, é o campo da responsabilidade que eu trago aqui. Porque o futuro é imprevisível, né? Se sabemos demais sobre o destino da imagem que temos do outro, deixamos pouco ou nenhum espaço para a liberdade dessa própria imagem em nós. E também, né, dessa imagem, o outro vai viver a vida dele, né? Vai viver a própria imagem dele, mas a gente também retira e enrijece essa imagem dentro de nós.
E, na verdade, a psique é movimento, né? E a gente só tem acesso a ela através das imagens. Uma outra coisa, o sono lança uma hipótese provocativa, né? Que se teria sido Miss Miller atuado, né, com uma ânima inspiratrice no confronto de Jung com o inconsciente. Ele reconhece os efeitos significativos desse encontro na sua obra, o próprio Jung, né? Ele reconhece. Mas a inquietação que fica. Talvez a minha inquietação maior seja esta. Quando alguém produz imagens intensas do inconsciente, ainda as vemos como loucuras, né? Ou a gente ainda trata como sintomas a serem controlados. O que acontece quando o material imaginal perde seu estatuto criativo e passa a ser apenas classificado? Miss Miller queria compreender seu material e Jung ampliou esse material. Sono revisitou historicamente essa ampliação e a gente. Ao revisitar essas imagens, a gente encontra a nossa própria responsabilidade ética. Não digo apenas uma responsabilidade ética de que esse conhecimento foi apresentado por Miss Miller, mas, né, sem ampliar para a presença de Tony Wolff na pesquisa de símbolos e os devidos créditos que hoje nos faz, como pesquisadora, saber que ela estava ali. Mas eu prefiro pensar que essa travessia nos permite sustentar algo complexo, como a humanidade de Jung, a humanidade de Miss Miller, a historicidade das apresentações teóricas, né, que surgem, e o risco inevitável de toda criação. Sustentar a tensão entre a imagem que criamos e a imagem histórica nos faz costurar colagens da nossa própria imagem de Miss Miller, o que de fato, ao vê-la com sua vivacidade criativa nas imagens resgatadas por Sono, assim como ler seu texto com suas próprias análises e juntar o conhecimento do contexto histórico, além dos comentários elogiosos sobre elas, né, vindos de pessoas ilustres e publicados em jornais. Tudo isso me traz uma Miss Miller muito próxima das pessoas que aparecem na nossa clínica, né, em diferentes transtornos, né, e com uma dor ainda incompreendida, mas muito classificada, né, com diagnósticos. Então, são caladas, são sedadas, são controladas por suas relações, né, envolvimentos, são controladas em suas sabedorias corporais, né, que deixam de ter importância e passa a ter importância uma lógica que é uma lógica dessa classificação no tempo que a gente está. E as imaginações, né, deixam de ser valorizadas e passam a ser valorizadas adaptações a uma imagem já receitada. Eu trago essa questão da Miss Miller, na verdade o convite é para que leiam o texto de Sonu Shamdasani. Eu não fiz um resumo sobre tudo que fala dela, sobre todos os elogios que Sono encontra historicamente, que aparecem nos jornais, sobre os estudos que ela realizou, sobre alguns dados da sua vida, que diferem um pouco dessa previsão, né, desse determinismo que Jung traz. O que não desqualifica, repito, né, não desqualifica a obra de Jung, mas nos faz, eu acredito, me faz ter responsabilidade diante desse fato, ter responsabilidade diante também das pessoas que aparecem dentro da clínica. Por isso que eu quis dividir aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse estudo livre. Está sempre aqui abaixo para vocês mandarem críticas, observações. Acredito que a leitura do texto do Sono é o melhor caminho, seguida da leitura de símbolos da transformação. E obrigada.